Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje abrimos a semana de Soundbite com a Ana Sá Lopes. Viva Ana! Olá, Ruben. E com a Helena Pereira. Viva Helena! Olá! Escolher o que oferecer pode ser um desafio, mas acertar nunca foi tão fácil. Este Natal dê notícias. Ofereça uma assinatura do Público e garanta que a sua escolha chega com conteúdos em primeira mão. Porque boas histórias são bons presentes. Saiba mais em público.pt. E hoje temos um som do congresso deste fim de semana do Partido Comunista Português. Fala o secretário-geral, Paulo Raimundo. Quem achava que vínhamos para o 22º Congresso para carpir mágoas, mais uma vez se enganou. Quem esperava que confundíssemos resistência com desistência, encontrou aqui um partido consciente do terreno que pisa, das dificuldades, mas que está aqui a resistir. Ana Sá Lopes, o PCP está num momento complicado, digamos assim. As últimas sondagens não mostram qualquer crescimento do partido. O partido tem perdido força em legislativas, em autárquicas, não tem conseguido ter a atenção mediática que chegou a ter noutras alturas, tem perdido muita força, tem dificuldades de recrutamento e por isso pergunto se o PCP está ou não condenado a, não diria desaparecer, porque eles vão sempre dizer aquela não queria usar o termo cassete, mas no fundo é isso mesmo, aquela cassete de que o PCP vai continuar e vai continuar a estar sempre presente, mas pergunto se o PCP está condenado a sucessivas perdas de importância e relevância eleitoral. Eu penso que é negável dizer que sim. Aliás, o próprio discurso de Paulo Raimundo, esse discurso da resistência, é um discurso que nos remete muito para a fraqueza intrínseca do partido, que já foi um partido muito forte, nomeadamente o PCP foi um partido muito forte em termos autárquicos. E vem agora esse grande combate das autárquicas, que vai ser decisivo para o PCP. Nós não sabemos quantas câmaras é que o PCP vai conseguir segurar. Estou a falar concretamente, por exemplo, a Câmara de Évora já tinha sido conquistada pelo PCP por poucos votos nas últimas eleições autárquicas, em 2021. O PS apressou-se a apresentar um candidato, neste caso o antigo eurodeputado Carlos Zorrinho. Exatamente, este fim de semana foi essa a apresentação. Agora, eu acho que no Carlos Zorrinho depende agora também muito, enfim, como decorrer a campanha, mas Carlos Zorrinho obviamente está numa situação mais privilegiada que se calhar outros candidatos do PS para poder conquistar a Câmara. Pois há também os casos de Setúbal e de outras cidades que eram muito caras ao PCP e o poder de influência também na margem sul do Tejo, que tem perdido ao longo dos anos. Mantém-se ali o Bastião Seixal, mas há uma perda que se tem assinalado nas últimas eleições. Caiu tudo, Ruben, caiu tudo. Mantém-se o Bastião Seixal. Loures era um bastião do PCP durante anos, a fio, décadas. A outrora chamada cintura vermelha dos anos, não estou a falar só da pós-revolução, estou a falar dos anos 80, parte dos anos 90, foi começando a cair, foi-se desmoronando. Estamos a falar de Almada, onde o PS ganha já é a segunda eleição de Inês Medeiros. Sim, neste momento o PCP é apenas maioritário na cima do Alentejo Litoral, portanto estamos ali a falar da cintura de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, portanto estamos a falar ali daquela zona do país. Em todas as outras, no distrito de Beja já não é maioritário, no distrito de Évora já não é maioritário, no distrito de Porto Alegre já há muito tempo também que perdeu essa força. E mesmo em termos nacionais, Ana, são apenas 4 deputados. Sim, há 20 anos pensar que o PCP estaria reduzido a 4 deputados e enfim, quase desaparecimento de postos autárquicos era impensável, mas as coisas mudam. O PCP não conseguiu adaptar-se aos novos tempos, mas é engraçado, não tem graça nenhuma. Não é só o PCP a protagonizar a crise da esquerda, o Bloco de Esquerda também. E o Bloco de Esquerda nunca foi um partido autárquico. Ao contrário do PCP, o Bloco de Esquerda
enquanto o PCP conseguiu, desde o início das eleições autárquicas de 1976, impor-se como um grande partido autárquico, o Bloco de Esquerda, em 20 anos, não conseguiu. Ficou um partido meramente urbano, sem nenhuma implantação local, ou pelo menos sem conseguir eleger eleitos, sem conseguir eleger presidentes da Câmara, perdão. Há de facto uma grande crise à esquerda. Como é que essa crise se resolve? Já daria para um soundbite de 4 horas, um dia que a gente o queira fazer, mas esta derrota, estamos a antecipar as eleições autárquicas, mas eu senti o discurso de Paulo Raimundo, aquele discurso de quem quer resistir a uma tendência que já parece inexorável. Às vezes, e é bom estar convencido que se consegue resistir a uma tendência, mas o próprio Paulo Raimundo dava a entender quase nesse discurso que é inevitável. Que havia ali uma coisa de inevitabilidade. Agora, como é que se dá a volta ao texto, eu não sei. Deixa-me perguntar à Helena se ela tem uma solução mágica para o PCP ou se é inevitável a perda de membros, de votantes. É inevitável? Sim, é o que aconteceu por toda a Europa, não é? Partidos comunistas. O partido... Mas deixa-me dizer uma coisa. Eu fui a vários congressos do PCP, a este não fui. E os líderes diziam sempre a ideia da resistência, do ser militante do PC equivale a ser um resistente, é uma ideia que esteve sempre presente nos discursos dos líderes. Eu acho que se calhar, pelo que eu percebi, pelo que eu ouvi, Paulo Raimundo, por ser mais inexperiente enquanto líder, acabou por teve uma sinceridade maior, talvez, na forma como ele falou disso e mais com alguma tristeza, se calhar mal disfarçada. Eu acho que foi mais isso. E ao mesmo tempo é uma prova dessas dificuldades. Eu lembro-me no último congresso também da CGTP, com o problema dos cotizados, que são cada vez menos, nos sindicatos tradicionais, também debateu-se muito isso. Ou seja, instituições que tinham sempre muita relutância em assumir que estavam em perda, começam a não ter como esconder que isso existe, não é? No caso ainda do PCP e numa altura de pré-eleições, houve ali, nomeadamente as autárquicas, houve ali algumas coisas que eu acho que denotam alguma fraqueza. O PCP, por exemplo, depois da experiência da Geringonça, eu acho que todas as dirigentes do Comitê Central devem ter... Não há ninguém que queira repetir coligações, deve ser isso, devem achar que qualquer tipo de coligação equivale a uma morte acelerada do PCP. Portanto, em Lisboa, que era um sítio que até poderia haver com mais alguma naturalidade, o PCP já apresentou candidato e fechou a porta a tudo o que é coligações. Exatamente, também não haverá apoios externos ao partido, muito provavelmente. Sim, mas nas presidenciais até acho normal, pronto. Agora, nas autárquicas, acho que é mais prova de fraqueza o fechar a porta a qualquer coligação do que outra coisa. E depois, ao mesmo tempo, o Paulo Raimundo veio falar que nós somos poucos, são precisos independentes. Isto assim dito na boca de outro dirigente partidário seria apoiar uma pessoa que não é militante do PCP para ser o cabeça de lista para ser presidente da Câmara. No PCP os independentes não têm o mesmo peso, a mesma leitura. O ser independente é ser para já não é para lugares de destaque, não é? Quando a primeira vez que ouvi aquilo parece que é uma coisa como ouvir o PSD falar nisso, não é? Não é. Mas ao mesmo tempo é para dar a ideia de abertura, de maior abertura, porque se calhar já são poucos. E depois, por último, só uma coisa. Parece que nas últimas legislativas tem sido, então, na área do Alentejo, que é a área onde tem ainda muitas câmaras, ou algumas câmaras, a maioria, o PC, tem sido o Chega. E no Congresso, eu não vi o Congresso todo, posso estar a ser injusta, mas eu acho que o PCP também tem, e os seus candidatos, os seus dirigentes, que têm um pensamento não teórico, mas mais
pragmático sobre como lidar com a ameaça do Chega e dos temas que o Chega põe na discussão, na campanha. Não vi isso neste Congresso. E nós temos uma pequena entrevista com um dos candidatos à Amadora, por exemplo, o candidato do PCP à Amadora, que as grandes bandeiras passa pelo desporto e pela cultura na Câmara da Amadora. Pareceu um pouco e gostava de perceber quais são as respostas nesse sentido, que o PCP, o que é que vai mudar, porque também tem que mudar alguma coisa no discurso, porque percebe-se que nas legislativas o eleitorado do PC foi muito seduzido pelo do Chega. Temos um ano autárquico pela frente, a analisar todos os dias no Soundbite. Para já, abrimos assim a semana. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã, um beijinho. Até amanhã. O público fica no ouvido.